Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o termopar e os assuntos relacionados a ele. Pode passar. Aqui nós temos integrantes do grupo, eu, Cibele, Gustavo, Natan, Josué e o Rafael. A princípio, o efeito Seebeck, que é o que resume o funcionamento do termopar, ele consiste no experimento que Thomas Seebeck fez por volta do ano de 1822, final do século XIX, e ele consiste na união de dois metais diferentes, aplicando duas temperaturas diferentes, seja uma mais fria e outra mais quente, nas extremidades desses metais unidos, ela geraria uma tensão. Um pouco tempo depois, Jean Peltier, ele descobriu que o inverso também funcionava, ou seja, se nós aplicássemos uma tensão nesses dois metais, era gerado uma temperatura. O princípio de funcionamento dos termopares, então, é esse, e eles são basicamente os sensores de temperatura simples, de baixo custo, e também abrangem uma grande gama de temperatura. Aqui nós temos uma tabela onde nós nos baseamos um pouco para o nosso protótipo, e aqui fala demonstra os tipos e as gamas de temperaturas que cada um atinge, assim também como a sua constituição. Os mais comuns, os mais falados hoje em dia são o tipo K, principalmente, que ele é o mais utilizado por ser de baixo custo. O tipo J, que é ainda mais barato que o tipo K, mas ele não é tão utilizado porque a constituição dele ele é de ferro. E como nós temos uma atmosfera completamente oxidante, isso reduz a vida útil dele assim, muito rápido. E o tipo E, que é usado principalmente para temperaturas mais amenas, pela sua alta sensibilidade. Nós montamos e testamos dois termopares diferentes, compostos aí, o primeiro por alumínio, tá? Uma ponta de alumínio, um terminal de alumínio, e um terminal de nicrocromo, tá? O nicrocromel, também conhecido. Que aqui nós até colocamos uma resistência do chuveiro, que é a base aqui, a matéria-prima para o chuveiro, para a resistência do chuveiro. Usamos também um termopar que usou ferro, que aí encontramos ele no no arame de aço galvanizado, tá? E usamos também aí o cobre, beleza? Sim. Aí o que nós montamos? Inicialmente nós utilizamos dois recipientes metálicos para fazermos os testes. Acabou que ao longo do experimento nós vimos que o metálico causava uma interferência na leitura da tensão, por ser condutor. A partir daí nós adaptamos o projeto e usamos dois recipientes de PVC, duas vasilhas. Em uma das vasilhas nós colocamos água a temperatura ambiente, 25 graus. Tá? E na outra nós variamos essa temperatura, tá bom? Começamos aí com -6, foi o limite que nós conseguimos aí, o mínimo, e fomos aquecendo essa água de 5 em 5 graus até chegar a 100 graus Celsius, tá? A montagem dele basicamente foi enrolar esses terminais a fim de ter mais área de contato com a água, simplesmente por causa da área de contato, devido à condutividade do calor, Quanto maior a área de contato, mais preciso seria o nosso termopar, tá bom? Então enrolamos umas pontas, como pode ver aqui, podemos ver, e inserimos então em ambos os potes com a diferença de temperatura aí. Deixa eu passar. A partir da montagem nós fizemos alguns testes. O primeiro teste, pode passar por favor. Começamos aí com -5 graus, em torno disso, tá? No termopar de cobre e ferro, nós obtemos ali 0,35 volts, tá? Ou 350 milivolts. Algo que nós notamos também é que a precisão do multímetro interferia muito no resultado obtido, tá? Então, utilizamos dois multímetros, acabou que no fim trocamos ele para um mais preciso, O multímetro que nós tínhamos não tinha essa precisão toda. Aí trocamos para um que media milivolts. Tá? Então, rapidamente aqui, -5 graus, no termopar de cobre e ferro, nós obtemos 0,35. No termopar de nicromel e alumínio, nós obtemos 0,64. E assim sucessivamente. Nós conseguimos enxergar com esses valores aferidos aqui, que o nosso termopar
devido também à precisão, à montagem, né? Não é nada industrial, é apenas um teste. Ele vai de um intervalo de menos 5 graus Celsius até o de cobre e ferro até em torno de 45 graus Celsius. Então nós, né, garantimos uma precisão de 0,5 até 45. Abaixo de 0,5, devido às condições mesmo de refrigeração, nós não conseguimos testar, mas ele se apresentou ainda muito efetivo a 0,5, 5 graus Celsius negativos. O termopar de nitrocromel e alumínio, ele foi um pouquinho melhor, né? Ele suportou aí, sem haver uma variação fora do esperado, até 60 graus Celsius. Então ele mediu de menos 5 graus Celsius até 60. Acima disso, vocês podem notar que nós tivemos uma variação que fugiu à tendência da nossa curva, que dá para observar logo em sequência no gráfico. De menos 5 graus Celsius até 65, 60 no de nitrocromo e alumínio, de menos 5 graus até 45 no de cobre e ferro, tá bom? A nossa fórmula que tendeu, a fórmula que nós geramos, só para vocês entenderem também, ela não abrange o gráfico todo, tá? Porque nós entendemos que a partir daqui o nosso termopar não mede mais. Ele não te dá uma precisão aceitável, tá? Então a precisão nossa vem de 0,5 a 60 graus, tá? De menos 5 graus a 60 graus, tá? Então a nossa fórmula deu elevado a 4, então um polinômio elevado a 4, tá bom? Vamos fazer um teste aqui agora, né, no nosso termopar. Se vocês puderem chegar mais próximo ou se estiverem enxergando aqui, podem se aproximar, por favor. Tá, pessoal, então, como eu falei, um recipiente com água ambiente, 25 graus Celsius aproximadamente, e um recipiente aqui que está com água congelada, mas poderia ser em ebulição também, não tem problema. Aí nós temos dois termopares, esse conjunto aqui, que é composto por cobre e ferro, né, o aço galvanizado aqui, e o outro que é composto por nitrocromel e alumínio, tá bom? Então, a ponta de medição nossa é essa que está inserida no gelo, tá bom? Ela vai medir então a temperatura do gelo. Com o termômetro infravermelho aqui, está aproximadamente 3 graus Celsius o gelo, tá? Então, aqui na ponta nós vamos aferir uma tensão próxima àquela exemplificada no gráfico, que é mais fácil de enxergar aqui na tabela. Então, vai estar entre menos 5 e 0 graus Celsius, né? Que está a nossa temperatura. Então, a ideia é que gira em torno desses valores aqui. É lógico que nós observamos também que a energia estática acumulada nos componentes interferia nos valores também. Então, talvez dê uma pequena diferença. Então, aqui aproximadamente 0,39 volts ou 390 milivolts. No de nitrocromel e alumínio agora, vamos medir também. Deu um pouco mais, né? Em torno aí de 54, 0,54, 0,56. Que é mais ou menos nessa faixa aqui. A diferença que está dando, pessoal, é devido à temperatura dessa água também, que seria a temperatura ambiente. Então, se ela tiver um pouquinho mais quente ou um pouco mais fria, vai dar um pouco de diferença nessa temperatura, tá? Nesse valor que é aferido, tá bom? Achando essa tensão aqui, basta nós aplicarmos na fórmula que o gráfico gerou para nós, que nós vamos achar aí a temperatura da água que está sendo medida aqui, ou do aparelho que nós vamos medir, tá bom? É isso aí.